Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Atlético Mineiro que não quer mais, né, jogos com torcida, no caso das duas torcidas, nos próximos clássicos na arena, né, da MRV, muito por conta dos últimos episódios, mas será que foi, né, só por conta dos episódios mesmo? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo sobre essas atualizações. Além disso, também tem informações sobre o Vitor Roque, que o Cruzeiro está confiante de que pode conseguir um aumento, né, em relação à sua multa rescisória, que poderia passar, né, de 24 milhões para quantos? Quantos o Cruzeiro acha que pode receber? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e, além disso, né, falar aqui com vocês sobre o Richard, que voltou, né, a jogar com frequência, aquele mesmo que jogou muito bem no início com o Cruzeiro, mas teve aquele envolvimento de casas de apostas, enfim, acabou deixando o Cruzeiro. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda então de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Quero começar falando aqui sobre o Richard, que assim, tem voltado, né, a jogar com frequência lá no futebol turco, onde o volante de 29 anos assinou, né, contrato com o Antalyaspor, lá da Turquia, e tem até aqui 10 partidas no futebol turco. Mas lembrando, ele chega, né, ele fica um bom tempo parado, não sei se ele se lesionou, mas voltou a jogar com mais frequência nesse mês de outubro, inclusive foi titular no último dia 28, né, no final de semana, na vitória do time dele por 2-0. Então tem 10 jogos até aqui lá no futebol europeu, e pelo Cruzeiro ele tinha também apenas 6 partidas e uma assistência. E assim, é incrível que como nesses 6 primeiros jogos ele estava jogando muito bem, e com certeza teria uma sequência muito boa na sequência da temporada, que foi interrompida, né, quando ele foi investigado por aquele esquema de manipulação de resultados e tudo mais, ainda quando jogava pela equipe do Ceará. E o Cruzeiro rescindiu o seu contrato, não tinha muito o que fazer e acabou então assinando lá com o futebol europeu. Eu até vi, né, se ele teve alguma suspensão ou algo nesse sentido. Saiu para alguns outros jogadores, mas para ele eu não consegui achar. Se você souber ou tiver alguma outra atualização sobre isso, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas uma pena realmente, porque é um atleta que, para falar bem a verdade, não jogava muito bem desde 2000. Eu via no Richard aquele mesmo futebol que ele tinha em 2017, 2018, quando ele surge no Fluminense, né? Depois disso passa no Corinthians, passa também no Atlético Paranaense com quase 70 jogos, mas longe de ser aquele bom desempenho que ele vinha tendo, como estava, por exemplo, na equipe do Fluminense. No Corinthians não conseguiu jogar bem, no Vasco também não, e ano passado no Ceará, 44 jogos e 3 assistências. Aquela coisa, até que jogou com muita frequência, mas se tivesse sido uma peça importante, poderia ter tido seu contrato renovado, que não foi, né, o que aconteceu. No caso, ele preferiu emprestar para diminuir os custos também, porque não estava tendo um bom retorno, o Richard, no Ceará, mas pelo Cruzeiro começou muito bem. Uma pena, realmente, depois desses apenas 6 jogos, um gol marcado, mas que agora está jogando com uma certa frequência no futebol europeu e deve seguir por lá, pelo menos, né, por um bom tempo. Bom, quero falar aqui também sobre o Atlético Mineiro, que eu vou deixar aqui esse tweet, né, falando um pouco sobre isso, onde a Rádio Tatiaia trouxe essa informação. Após depredações da Arena MRV, o Atlético volta a cogitar clássicos com torcida única. Foi algo que ficou muito tempo, né, em Belo Horizonte. Se não estiver enganado, foi o primeiro clássico no Brasil que teve apenas torcida única, e ficou um bom tempo isso até voltar, se não estiver enganado, em 2019 para 2022, né, que foi quando voltou as torcidas realmente no estádio. Eu acho que foi isso. E depois desse primeiro jogo em casa, o Atlético então cogitando não ter mais os torcedores do Cruzeiro na arena, e também, né, seria recíproco, né, do Mineirão não tendo mais jogos da torcida do Cruzeiro. Até achei um tweet bem bacana aqui, do Vinícius Bicalho, que trouxe esse tweet aqui, O Atlético Mineiro não aceita clássicos com divisão 50-50 e deseja torcida única. Qual é o medo do clube? Não conhece nenhuma rivalidade onde um dos lados publicamente teme um encontro com a torcida adversária, de forma que acontece no Clássico Mineiro, disse então no caso o Vinícius, que é algo que eu tenho que concordar, né? É óbvio, né? Não precisa ser em casa uma torcida metade, não. Mas assim, nem a carga de 10% que poderia ser destinada, 15%, não foi atendida. E agora cogitando essa possibilidade de não ter nenhuma torcida no estádio, que possivelmente agora essa coisa de meio a meio nunca mais vai acontecer no futebol mineiro. Eu tenho uma zero expectativa em relação a isso, mas depois desse episódio, então, muita gente zoando, né, o rival, falando que a primeira vez não foi muito boa. Se tivesse vencido, né, todo mundo iria estar satisfeito. Os gastos que teve na Arena MRV, não, os ingressos foram caros, esses valores já foram pagos por eles mesmos.
Mas não, aí muita gente falando, né, agora perdeu, aí agora vai querer tomar essas medidas para não ter, né, esse encontro de torcidas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse tema, sobre esse assunto que repercutiu bastante e o que você tem a dizer, né, sobre isso. Que lembrando, ainda o portal aí do Atlético Mineiro trouxe essa informação, né, que vai cobrar R$150 mil do Cruzeiro devido, no caso, os objetos que foram quebrados na Arena MRV, que é algo que também não tem como, né, concordar com isso. Eu acho que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, a torcida errou nessa. O Atlético, primeiramente, porque tratou, né, a torcida adversária como se fosse um bando de marginais, que eu não concordo com isso. Vai ter o quê? 5% de torcedores ali que foram para quebrar, o resto ali estava tudo na paz, na deles mesmo. E, no caso, já deixando as portas sem banheiro, os banheiros sem as portas, vários acessórios faltando, aquela grade na frente da torcida ali, que não consigo entender algo nesse sentido. E, obviamente, da torcida do Cruzeiro quebrando, né? Esses custos aí de R$150 mil também não é brincadeira, mas tentando cobrar então esse valor do próprio Cruzeiro nesse último compromisso, então, em casa, estreando o clássico. Com certeza, se tivesse ganhado, não ia estar falando nada nesse sentido. Agora acho que doeu demais aí essa vitória, primeiro na Arena, vitória do Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião então aí embaixo. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Vitor Roque, né? Onde o Cruzeiro já vinha tentando há um bom tempo cobrar esse valor na justiça e ainda tenta, de um valor total de R$56 milhões, junto, né, ao Atlético Paranaense, e não aquela multa de R$24 milhões na justiça. Ou seja, o Cruzeiro gostaria de ter esse valor, que com certeza, né, poderia aumentar em muito em relação a quanto que o Cruzeiro iria receber, próximo da casa dos R$28 milhões, até porque a outra metade ficaria com o jogador, outra com o América. Então, o Cruzeiro, a multa rescisória era de 24 milhões, o Cruzeiro ficou para ele mesmo um pouco menos de R$12 milhões, o que é muito triste, né? Se fosse 24 milhões para o Cruzeiro, ok, ano passado. Agora só sendo 12, ou agora, por exemplo, aumentou e fosse 56 milhões. Tá bom também, para um atleta de 17, 18 anos, na época, né? Ok, mas não foi isso que aconteceu e o Cruzeiro ainda, mesmo que consiga, né, esse valor de 56 milhões, ainda vai ficar com um pouco mais de R$28 milhões nessa transação. E olha que ele já foi vendido para o Barcelona, que pode render até 400, até 500 milhões de reais para o Atlético Paranaense. Onde assim, eu vou deixar então essa notícia aqui, ó, que segundo a Câmara, no caso a CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, é referente a uma regra em relação à renovação de contrato do Vitor Roque, que o Cruzeiro alega que teria feito uma proposta de extensão do vínculo com o atacante antes de o Atlético Paranaense depositar o valor referente à multa rescisória do jogador, que foi em abril de 2022. E o time afirma, né, que possuía preferência para renovar com o atleta, que no caso o Cruzeiro alega que chegou a protocolar a renovação na Federação Mineira de Futebol, mas que ainda assim o Atlético Paranaense depositou o valor referente ao contrato antigo, e para o Cruzeiro o Furacão, né, precisava ter acionado o clube sobre a proposta para o Vitor Roque, e o time celeste teria então a possibilidade de igualar as cifras oferecidas ao atleta, que não foi, né, o que aconteceu. Então essa renovação aumentaria a sua multa rescisória, de acordo com o seu salário multiplicado vezes 2.000, chegaria então esse valor da multa de R$24 milhões que o Atlético Paranaense pagou, e no caso o novo salário dele daria direito a esse valor então de uma multa rescisória para o Cruzeiro de R$56 milhões, quase aproximadamente isso, que com certeza aumentaria essa venda. E não vai mudar muitas coisas assim não, mas com certeza o Cruzeiro, igual eu falei com vocês, o Cruzeiro insistiu durante tanto tempo nisso, né, que se fosse uma bobeira, sinceramente, o Cruzeiro aí sendo SAF e tendo custos, né, em relação a esse tipo de processo, não iria ficar 1 ano e 8 meses tentando provar algo que não é verdade. Sinceramente, eu acho que seria muito complicado o Cruzeiro ficar perdendo tempo com isso, e foi o que aconteceu, né? Ficou aí tentando e pode acabar conseguindo um valor maior. Seria uma notícia muito boa. Quero saber o que você então tem a dizer sobre esse caso do Vitor Roque, que tem, né, números bem interessantes até aqui nessa temporada. Acho que eu fui um dos primeiros aqui no YouTube a falar que ele seria o novo Neymar. Eu tenho que achar esses novos vídeos, né? Esses antigos vídeos, melhor dizendo, que eu falava que ele, desde quando o Neymar surgiu no Santos, nenhum jogador com 16 para 17 anos teve números tão bons, né, como ele teve pelo Cruzeiro. Aquele início do ano passado, 11 jogos, 6 gols marcados e 1 assistência. Pelo Atlético Paranaense ano passado, 36 jogos, 7 gols e 3 passes. E nesse ano conseguiu dar a volta por cima, assim, inacreditável, né? Parece que já tem 5 anos de profissional, 42 jogos, 20 gols e 7 assistências. A expectativa é de que ele fosse para o Barcelona só no ano que vem, em julho, né? Mas ele já deve se mudar em breve, em janeiro. Quero saber o que você tem a dizer, então, aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de, no caso, 40 mil seguidores. Falta um pouco menos de 120 aqui no YouTube. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza vai me ajudar bastante. E outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela final agora. Valeu, galera!